ser humano ele é criativo, por natureza. E agora a tecnologia está permitindo realizar muita coisa. Quando a gente fala que é difícil de achar profissionais em tecnologia mulheres, é uma questão de formação mesmo. Qualquer coisa que precisar. A gente faz esses dois aí, dá uma parada, solta os músculos. Até eu ser mãe, eu nunca tinha percebido qualquer diferença em ser mulher dentro do mundo de tecnologia, né? Dentro da vida profissional, assim. Mas o fato é que requer um cuidado. Olá, Expresso Talks, 5, temporada 2. Olá pessoal, bem-vindos ao Expresso Talks. Meu nome é Samir Vani, eu estou aqui com a Solange Calvo, minha parceira de bancada. E esse daqui é um episódio bastante especial pra gente. Ele é o último episódio da segunda temporada e hoje estamos aqui com a Cristiane Kusuki. Ela é a gerente executiva de TI da Serasa Experian para a América Latina. A Cristiane tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia de dados, vários anos desses, mais de 18 anos em posições de liderança, e ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui hoje a respeito da história dela, a respeito também da vida acadêmica. Ela estudou inteligência artificial no MIT, também neurociência computacional pela Universidade de Washington e hoje em dia também compõe a diretoria da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Seja bem-vinda, Cristiane. Só me faltou falar aqui que você é a mãe da Luísa e da Isis. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Claro que eu gostaria de começar falando de doação de aprendizado da sua jornada e por isso você integra essa academia MCIO, não é isso? Isso. E como é que é você participar disso e dar esteira e com mais confiança para as mulheres que querem se tornar CIOs ou até mesmo aprimorar as suas funções, né, das suas responsabilidades nesse cargo? Essa é uma pergunta boa, porque o MCIO Brasil, ele é composto atualmente por mais de 250 mulheres, né, que são associadas, todas executivas, atuando em tecnologia no momento. A gente tem um grupo que são CIOs praticantes de fato, né, no momento. Tem outro grupo que já ocupou essa posição, e mesmo que não esteja atualmente, que é o meu caso, por exemplo. E a gente tem também as CIOs do futuro, que a gente chama. Então, acho que essa parte de aprendizado e de troca, né, ela começa com as CIOs do futuro, que são profissionais que estão dentro das empresas em cargos já executivos e que querem se aprimorar, querem chegar numa posição adiante. Então, existe muita sororidade, né, que eu estava comentando aqui com vocês, tanto com relação a essas novas CIOs, quanto com relação às CIOs atuais mesmo, nos desafios que a gente tem no nosso dia a dia e que nós somos uma rede de apoio ali para poder fazer benchmark, para poder trocar experiências, né? E além disso, existe a Academia MCIO, que tem como objetivo formar meninas ou mulheres, dependendo da turma, né? Mas também em tecnologia para fazer ou transição de carreira ou então como uma primeira formação, né? Então, é algo que eu acho muito, muito importante, porque quando a gente fala que é difícil de achar profissionais em tecnologia mulheres, não é uma questão só de mercado de trabalho, é uma questão de formação mesmo. A gente não tem tantas mulheres quanto homens procurando carreiras, né, de exatas, carreiras dentro de matemática, engenharia, né, que a gente comenta ali do STEM. E eu acho que é falta de acesso, é falta de olhar mesmo do que dá para trabalhar em cima disso, né? Então, essas iniciativas são nesse sentido. Posso fazer uma pergunta, Pode, se claro, me permite imagina. só? Eu sou uma mulher, eu estou lá na faculdade, ou sou uma recém-formada. Como é que eu faço para ter contato com o MCIO? A gente divulga quando tem uma nova turma de treinamento, né? Então, normalmente são um número grande de vagas. A gente faz uma chamada pública mesmo, a gente divulga bastante nas redes sociais e a gente tem tido um número de inscrições muito alto
para esses programas, né? Eu acho nobre essa doação que vocês fazem nessa academia, esse empurrão, né? Esse combustível, né? Se sentir pertencente e liberta de fazer qualquer pergunta, esclarecer dúvidas. Mas eu imagino que vocês transmitem, né, durante essa participação na academia, a trajetória de vocês, né? Um espelho para elas, né? Então, a gente sabe que, especialmente as mulheres, elas precisam nessa trajetória de mentores, né? Pessoas que dão a mão no momento exato, que te inspiram. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem te inspirou, se você quiser citar ou não, para que elas sintam que não é fácil, mas é possível. Sim, eu acho que isso é super importante. Aí até queria fazer um gancho com o programa Transforme-se da Serasa Experian, que tem como objetivo outros públicos, outras questões de desigualdade, além do gênero, né? Mas teve uma turma exclusiva para mulheres e foram formadas 48 mulheres em tecnologia e dados. E lá a gente também tem nossos próprios funcionários, nossos profissionais como mentores. E existem algumas sessões em que a gente expõe, realmente, eu costumo participar sempre dessas sessões para contar um pouco da nossa carreira, da nossa trajetória, desmistificar um pouco aquilo que parece, às vezes, muito longe, muito impossível. Então, contar um pouquinho dos passos que a gente faz para chegar lá, né, que aconteceram e as possibilidades que existem. A gente fala muito que essas possibilidades, elas não são lineares, né? Às vezes você caminha de lado, assim, para as oportunidades. Então, a gente traz essa questão muito forte, né? E eu acho que ter mentores, ter pessoas que nos inspiram, isso é fundamental para a gente poder seguir adiante. Posso dizer que na minha carreira, eu acho que eu tive mais homens do que mulheres nessa posição. Até pela quantidade, né? A gente tem isso. E acho que isso é uma das coisas que, conforme a gente for andando na questão da representatividade feminina, a gente consegue ir mexendo nesse perfil, né? Nesse role model, nessa forma. A gente pode observar que não existe uma única forma de você ser líder, né? Você pode ser um líder mais soft, você Sim. pode ser um líder mais controlador, talvez, né? Então, é importante você ter acesso a esses vários perfis e eu acredito que a diversidade, ela traz isso. Ela traz para o nosso dia a dia mesmo essas várias posturas e possibilidades. Eu faço essa. Não, Você faz essa. Cuidado de tecnologia aqui. Vamos lá? Eu acho que seria legal também, Cristina, você comentar um pouquinho com a gente um pouco da tua história, né? Você estudou no MIT. Falar um pouquinho pra gente aí de como começou essa trajetória, talvez lá de trás, né? É legal, assim, na verdade, só de experiência profissional eu tenho 28 anos, mas então contar os 28 anos aqui não vai dar certo. Mas acho que os principais pontos, assim, são, eu fiz colégio técnico, então eu comecei em tecnologia e com emprego formal mesmo aos 16 anos, num banco, né? E eu programava mainframe, então era bem... mas era o que eu aprendia na escola, né? Eu fiz colégio técnico, eu aprendi COBOL. Eu lembro ainda da sala onde eu comecei a trabalhar, eram 40 terminais, daqueles da IBM, 3270, assim, e tinha um PC que era pra gente fazer documentação, quando fosse necessário. O que a gente usava pro trabalho não era o terminal, né? Então, era estranho, mas... eu nem tinha computador em casa na época, né? É estranho pro dia de hoje, né? Então, atrás, né? eu acho que era a parte de processamento de dados mesmo, né? Quando a gente criou os processos batch e que a gente otimizava e automatizava uma série de processos, né? Tirava um pouco da burocracia, mexer em papel, essas coisas todas e trazia o computador como uma grande calculadora, né? E, na sequência, eu fiz faculdade de matemática. E o motivo também não é tão romântico assim, nem inspirador, porque na prática era só porque eu precisava, para eu fazer faculdade, tinha que ser uma escola pública, né? E curso à noite, para eu continuar trabalhando, tinha poucas opções, então eu fui fazer matemática, até porque era mesmo um instituto que tinha a ciência da computação também, lá no IME, né? Uhum. E
para mim foi um lugar muito legal, assim, em termos de convivência, de aprendizado, de professores também, né? Foi um ambiente bem importante para mim. E eu fui mudando muito, assim, sempre curiosa, e eu saí do mainframe, fui trabalhar com fui trabalhar com análise de sistemas, essa parte mais traduzir o negócio para como que a gente poderia realizar a solução, assim, sempre gostei de desenhar, né, solução, de ver como é que a gente estaria ali fazendo isso. E acabei fazendo um MBA de gestão de projetos, né? Foi o primeiro que eu fiz. E isso me trouxe essa possibilidade, né, de estar como um líder técnico à frente das iniciativas, de projetos importantes ali que eu tinha. E fui depois me aprimorando em arquitetura também, que é uma outra paixão que eu tenho com relação a você olhar de longe para um problema e você entender possibilidades de solução, montar ali o quebra-cabeça, né? Então, é uma parte que me encanta até hoje. Eu tinha um professor que falava que o conhecimento que a gente adquire na vida, eles são pequenas ferramentas que a gente coloca na caixinha lá de ferramentas que a gente tem. Eu falo que é meu portfólio. Exatamente, né? E depois você consegue usar isso ao longo do teu tempo e tal. E pensando nesse conceito, né? Quer dizer, todo esse tempo também te dá outras características, outras habilidades, né? Quais foram as dificuldades que você foi tendo nesse tempo todo que foram te fazendo melhor, né? Como dizem por aí, né? Vai tendo aquela casca grossa ali, vai te lapidando para enfrentar as dificuldades. Olha, no começo da minha carreira, os desafios eram sempre desafios técnicos, né? E algo que com estudo e com muito teste e batida de cabeça, assim, né? A gente, às vezes, tinha coisa que ficava virando noite. Era muito normal, assim, no dia a dia fazer isso. E eu acho que esses eram os desafios mais fáceis. E aí, dentro dessa perspectiva, qual é o teu estilo de gestão hoje? Assim, você fala assim, eu sou uma pessoa mais assim, ou você é aquela mais camaleão que você consegue ir se... Eu costumo ter esse perfil que não casa, quando você faz aqueles testes, assim, ele não casa nunca forte com um único ponto, né? Sempre dá aquelas teias de aranha, assim, mais bonitinha até. Mas eu diria que o meu estilo, ele tem a ver com uma... Eu tenho uma liderança que considera muito as pessoas, mas eu aprendi, a duras penas, esse também foi um aprendizado bom, a ser assertiva e conseguir determinar para aqueles que não embarcam por bem, né? Que às vezes a gente não consegue entrar junto com a gente. E esse acho que foi um ponto que foi um ponto de inflexão, assim, para mim, porque vocês conhecem a Kim Scott, que era a executiva da Google e da Apple? Eu não conheço, você pode falar, até para quem também não conhece, é bom. E até para quem conhece. Tem um livro que se chama Radical Candor, ou em português ele foi lançado como Empatia Assertiva, e que para mim ele resolveu um conflito eterno, assim, que eu tinha, sabe? Que parecia eterno, né? Um conflito que eu tinha, que era esse de você ser empático, entender o lado, né, da pessoa e tal. E, ao mesmo tempo, ter que ser assertivo também. Eu me sentia fazendo um papel malvado, assim, né? Quando eu tinha que fazer isso, eu fazia. Mas eu fazia com dor. Eu sofria. Se culpando, né? Exatamente. E foi com esse livro dela que eu consegui conciliar os conceitos na minha cabeça e as estratégias de como agir. E que me trouxe mais tranquilidade com relação a isso. Que legal, né? Porque sempre tem essa disputa, né? Sempre tem, para quem é matemático, tem a curva normal. Tem aquela porção ali que realmente custa mais, cauda longa, né? A cauda longa ali custa mais para você levar ela para a direção que você quer, né? E aí você tem que ser um pouco, eu não diria agressivo, mas talvez a palavra assertivo é a melhor palavra aqui, de falar, o único caminho é ir para lá realmente, né? Você acha que ser mulher nesse sentido aumenta essa briga interna do que você imagina do que seja uma gestão feminina versus uma gestão masculina?
Bom, minha opinião pessoal é que isso influencia sim. Assim, eu percebo que, em geral, os homens têm menos dificuldade em ser incisivo, em ser determinante quando eles precisam. E em geral, as mulheres sofrem muito com isso, né? E eu não sei porquê, assim, é só realmente falando da experiência que eu observo e das experiências que a gente acaba trocando, né? É bem cultural, né? Isso também, né? Talvez que a mulher tem que ser boazinha, né? Não sei. Eu vou querer mudar um pouquinho o papo aqui, o rumo da prosa, se você me permite. Claro. A gente sabe que você também faz parte do conselho lá da ABINC, né, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. E eu queria entender de você como é que você está vendo, a gente está falando um pouquinho de tecnologia aqui agora, como é que você está vendo o futuro dessas coisas todas, com a chegada, aí a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar de 5G, você já mencionou linguagens de programação, tem muita coisa acontecendo. Como é que você vê o horizonte? Bom, eu vejo que a gente tem muitas ideias, né? Tem questões assim de livro de ficção científica, filme, tudo, sobre tecnologia há muito tempo. Acho que o ser humano ele é criativo por natureza. E agora a tecnologia está permitindo realizar muita coisa, né? E cada vez a gente vai conseguir realizar ainda mais. Quando a gente observa, por exemplo, a questão do 5G, e a gente lembra lá atrás, quando o nosso celular mal tinha memória suficiente para agenda de telefone, né? E a gente, o pessoal de hoje em dia não consegue nem acreditar nessas mudanças, assim, na diferença, no progresso que aconteceu, né? Então, tem muita coisa que vai ser criado, tem algumas que vão dar certo, tem outras que vão ter aquele hype e depois vão morrer, né? Mas eu acho que a gente, assim, o que eu aposto muito é a questão do IoT, de fato, da internet das coisas, que são as coisas conectadas, né? Então, a gente está falando hoje de inteligência artificial a partir de informações que a gente já tem praticamente, né? A maior parte das novidades que estão surgindo, elas estão pegando informações que já existem, que já são armazenadas há tempo, só que elas nunca foram analisadas, aprendidas e correlacionadas da forma como elas estão sendo feitas agora. Agora, quando a gente pensa em conexão mesmo, real time, online, com todos os devices que a gente tem na nossa casa, com todos os equipamentos, né, das nossas empresas, tudo isso abre um caminho gigante. Então, assim, se a gente for olhar até o prêmio que a BINC fez na FutureCon, recentemente, para projetos, né, submetidos aqui por brasileiros de IoT, tem muita coisa interessante em agro, por exemplo, né? Tem coisas muito, muito legais. Mas você vê que essa explosão da IA, ela vai melhorar a vida das pessoas exatamente, ou vai melhorar muito a relação da empresa com os clientes? Como é que você acredita que ela vai... Onde ela vai brilhar, né? Eu acredito que, assim, a gente está falando de ferramentas, né? Então, a tecnologia a gente pode usar de várias formas para resolver vários tipos de problema. Então, eu imagino que, do ponto de vista das empresas, que é onde tem muito mais investimento, muito mais dinheiro, né? O investimento vai ser, sim, na experiência do cliente e até na experiência do colaborador interno, né? E na questão de insights mesmo, de juntar informações, de gerar produtos novos, de gerar interações a partir de pontos que a gente não tinha essa visibilidade nos sistemas tradicionais, né, de informação. Então, eu acredito que na parte de corporativo, deve focar muito no cliente e na experiência interna também do colaborador. Quando você fala sobre isso, você está se referindo a como extrair melhores informações e melhores insights do seu próprio cliente para gerar melhores respostas.
E até para Alguma coisa assim. capturar informações e processá-las de maneira mais abundante para poder fazer conexões que às vezes não é o que eu estou fornecendo, né? Igual no caso vou pegar um exemplo da gente na Serasa Experian, a gente tem uma unidade de negócios que é Marketing Services, né? E essa unidade fornece uma série de produtos inteligentes para as empresas venderem melhor, fazerem, né, entenderem sobre seus leads, por exemplo, enriquecer as informações. Isso vai estar cada vez mais poderoso, né? E cada vez mais podendo ser possível a gente utilizar informações, agregar informações adicionais por causa de poder de processamento. Porque hoje a gente acaba não tendo janela, às vezes, para fazer toda essa... agregar toda essa informação. Todo né? aquele trabalho que você precisa. Aliás, se você me permitir mais uma vez só... Por favor. Acho que eu e a maioria das pessoas aqui, a gente tem um conhecimento muito limitado do que a Serasa faz, né? Quer dizer, é basicamente entender lá se o cara tem crédito ou não, alguma coisa assim. Você podia falar um pouquinho pra gente Claro. o que vocês estão fazendo na Serasa? Qual o tipo de serviço, de produto que vocês Muito estão vendendo? além da consulta, né, do CPF. Exato, né? Bom, eu temo que provavelmente a minha fala não vai ser exaustiva, tá? Mas é muito além, sim, daquilo que a gente conhece para a parte do crédito, né? Quando o pessoal brinca até, né? Toda vez que eu falo que eu trabalho na Serasa em evento, em família, né? Todo mundo se lembra da questão do nome na Serasa, né? Exato. Então, assim, na prática, isso só faz parte do ecossistema de crédito. Então, a gente tem realmente uma unidade de negócios que é Credit Services e que foca nesses produtos, né, para olhar. Mas a gente tem, por exemplo, alguns serviços para consumidor, como Limpa-Nome, onde a gente a gente coleta, né, mostra de maneira agregada todas as dívidas, o que existe de pendência financeira para o cliente na hora que ele acessa o portal. A gente dá alternativas para ele de negociação dessa dívida, né? E isso tem uma feira, inclusive o Feirão Limpa-Nome, que a gente faz, que são algumas ações mais massificadas, né? E que são físicas mesmo, e que são feitas muitas negociações de dívida. Isso é importante, porque isso limita o crédito das pessoas. Sim. Eu fiquei presa numa conta do Rio de Janeiro de telefone de R$20. Eu falei, Você nem gente, imaginava que não você tinha. imaginava. E graças aos serviços de vocês, que eu compro os serviços dele. Você é uma premium. Eu tive essa notícia e resolvi o problema rapidamente. Sim. E mesmo notícia, por exemplo, de vazamento dos seus dados pessoais por causa de alguma transação fraudulenta, a gente captura isso e também reporta, né? E a gente tem toda uma unidade de negócio também para identidade e fraude. Então, houve uma aquisição recentemente da Serasa Experian, que foi a BR Scan, que faz o processamento de documentos, garante autenticidade, valida, tem o certificado digital também, que é o certificado para te autenticar como pessoa física perante governo, perante outros órgãos também, assinatura, né, tudo. A gente tem soluções que clientes nossos, a gente tem os grandes bancos, né? Todos são clientes nossos, então a gente ajuda realmente também nessa parte do positivo, né? Tanto existe o score, na verdade existem vários scores assim, e a gente considera tanto os dados negativos, mas também os dados positivos. Todo o seu histórico de pagamentos, né? O bom pagador, e isso tudo faz parte do cálculo. Nós temos uma unidade de negócio de agronegócio, que tem alguns produtos bastante interessantes também de informação agregada sobre os terrenos, sobre as colheitas, sobre clima. Tem uma série de informações muito interessantes que são agregadas e que são importantes tanto para quem vai, por exemplo, também conceder um crédito, então fazer algum tipo de negociação muito com uma focado empresa no setor assim, do agro ali, já imaginando como é que vai ser a colheita. Isso, mas também para o próprio empreendedor do agronegócio, ele também tem como um parceiro dele para da mesma forma que você está dizendo que você consultou, né, que estava acontecendo com você como pessoa física, a gente também tem esse monitoramento como pessoa jurídica. Não, é extremamente importante, porque a gente está falando aqui no final de crédito
E a gente está falando até de oportunidade, especialmente no setor de agronegócio, do seu desenvolvimento, seu crescimento, né? E como é basicamente de origem muito familiar o nosso agronegócio, ele precisa de alguém externo que te dê uma visão mais ampla do negócio, né? E das perspectivas. Bom, a gente está falando tanto de tecnologia aqui, né? De como está prático e ágil, né? Você fazer as coisas. E aí eu queria saber de você o seguinte, não dá uma paura, assim, de saber que a gente faz as coisas tão rapidamente que a gente começa a estacionar nosso cérebro para ficar matutando? Aqui tem uma citação aqui que a gente separou, que é do Miguel Nicoleles. Ele é professor de neurociência e ele é brasileiro. Levanta uma questão: nosso cérebro está ficando preguiçoso por conta do uso da tecnologia? Ou é um mito, assim, ou uma paura? Eu acho que depende muito de como a gente interage também com a tecnologia, né? Porque você pode usar... Pegar um exemplo mais simples, vai. Ao invés de eu fazer a conta, eu vou usar a calculadora. É rápido, é fácil, funciona. Agora, eu não vejo problema nenhum com isso, mas eu acho que todo mundo precisa entender como é que a soma funciona. E uma coisa é você não querer fazer essas contas toda hora, outra coisa é você não saber fazer a conta, né? Essa que eu acho que é a principal diferença. Então, é engraçado que quando eu fiz matemática, eu fiquei meio assustada no começo, assim, porque as aulas eu não via número. Eu só via letra. Eu tô fazendo letra? Eu falei, caramba, né? Onde é que eu tô realmente? Mas o ponto é que é sempre muito mais teórico, né? É dentro do conceito, é dentro de como que isso se encaixa. Isso ajuda muito a gente a desconstruir e fazer uma combinação diferente também, por exemplo. Então, eu acho que, às vezes, o fato da gente realmente só estar vendo o resultado da caixa preta, ele faz com que a gente não entenda, né, as complexidades que estão ali e não seja capaz de recriar isso. Talvez em algum momento, sei lá, ninguém não vai mais se saber fazer a conta mesmo, porque perdeu-se a forma disso, pra quê, né? Se a gente com um clique consegue, não sei. Não, e é difícil até, é uma conversa interessante para ter com o filho, por exemplo, né? Porque a minha caçula, ela uma vez ela chegou para mim, ela falou que ela não sabia por que ela tinha que escrever. Olha, porque ela não gostava de escrever, demorava mais, ela queria digitar, ela queria... E para você explicar, né? Assim, convencer uma criança, né, que tem um universo digital que, de fato, escrever é importante. O que você falou para ela? Olha, o que eu expliquei foi na linha do que eu falei aqui da calculadora, né? Que imagina, ela não vai saber assinar o nome dela, ela não vai... Tem algumas coisas que você tem que fazer dessa forma, né? Então, foi meio que num convencimento meio... Aliás, você também estava se convencendo nesse momento. Porque a gente... Acho que tem uma série de coisas, quando você pergunta do futuro, por exemplo, para mim... É um emaranhado de coisas, assim, porque eu penso em 1000 possibilidades, só que quais será que a humanidade vai investir, né? Onde que será que vai estar esse nosso interesse? Para qual vertente, né? Qual será que vai ser hype e vai morrer? E qual que vai continuar depois e a gente vai chegar num platô ali, né? Então... Mas eu tô pensando aqui, quer dizer, e voltando lá no tema anterior, né? Esse é um daqueles momentos que você tem que ser assertivo, né? Dentro de casa, né? Porque senão... Tipo, não, nessa hora né? Porque eu quero. Você tem que fazer isso, né? A gente vai ter essa discussão depois, mas por enquanto você vai no momento faz parte da sua responsabilidade, né? Eu sempre uso muito a responsabilidade, assim. Mas antes de você chegar, a gente estava falando sobre uma frase também do Nicoleles, que ele falava que a inteligência artificial não é nem inteligência e nem artificial. Eu já ouvi é muito boa essa frase, ele é um cara brilhante. Qual a tua visão sobre isso? Talvez o nome que deram foi ruim, mas assim, eu acho que nada mais é do que um título também para um conceito e algo que é real mesmo e que a gente consegue utilizar e que está super em voga. Eu acho que a questão principal é porque não era concebível para a gente, antigamente, que o computador pudesse, de fato, fazer tarefas que são consideradas humanas, né? Mas, e eu ainda acho que existe
uma parte de coisas que, tudo bem, não vou dizer que o computador não vai conseguir fazer. Só que não sei se ele deveria fazer, se deveria ser um computador para estar realizando isso. Por exemplo, um psicoterapeuta. Psicoterapeuta robô que vai te atender. Ou um médico, talvez. Eu gosto da ideia da triagem, por exemplo. E sim. das primeiras interações. E você identificar se, de repente, aquela pessoa ela tá com risco de um suicídio, que você vai querer fazer uma intervenção ali. E na hora é muito rápido, porque é no celular dele, não depende de uma disponibilidade de agenda e tal. Mas um processo terapêutico, analítico, vai ser um computador? Na minha opinião, no momento, pelo menos, e até por conta de estudar um pouco do cérebro, de como ele funciona, tem coisas que... vai chegar um momento que a gente não vai saber diferenciar o Pode ser, mas artificial do eu tô real. pensando aqui também numa coisa que você já respondeu, que você falou assim, hoje em dia talvez a gente não tenha capacidade de processamento para buscar todas essas correlações positivas, nesse caso, que você tem entre essas informações todas que possam te levar a dar um determinado status ali, ou acender alguma luzinha vermelha, nesse caso, ou verde. É só falta de dados versus capacidade de processamento? Esse caso em particular, eu acho que tem a ver com a questão do sentimento mesmo, assim, e de algumas outras... nuances ali. Nuances muito soft, né? Que é muito difícil que eu acho de que ainda é detectar. difícil, mas não duvido nada, assim, né? De futuro. Agora tem lá os chipzinhos para conectar no cérebro e tal, né? Então, daqui a pouco a gente vai conseguir fazer o download do nosso cérebro. Nossa, igual no Convergence. Mas... Pelo menos pode deixar para os filhos, eu brinco com a minha filha que é a versão digital da penseira lá do Dumbledore no Harry Potter, sabe? Eu vou fazer o resto. Ok. Então vamos lá. Como é que a gente consegue talvez separar o que hoje em dia é o hype dessa coisa toda do IA versus o que realmente vai ficar na mão? Para onde você acha que a gente está indo? Eu acho que de maneira muito assertiva, assim, dentro do que a gente faz hoje, por exemplo, na nossa empresa, tudo aquilo que a gente já fazia de maneira muito artesanal e muito trabalhosa, né, de modelagem estatística, de você chegar em quais que são as tendências, onde é que tem correlação, coisas que ao olho humano a gente não consegue perceber, ainda mais com grandes quantidades de dados. Isso, com certeza, é daqui para muito melhor, né, aí para o futuro com esse aumento de capacidade e tudo. Eu acho também que dentro dessa parte de entretenimento, de comunicação, de geração de imagem, por exemplo, quando a gente pensa em IA generativa, tem muita coisa também que vai evoluir ainda e que deve reduzir acho que o trabalho criativo, ele vai continuar sendo do ser humano, assim, minha aposta. Assim. Porque ainda que você tenha uma IA que gere para você uma peça de marketing, né, uma questão de comunicação, você precisa, quanto melhor você for na hora de dar o comando para sua IA, melhor você vai ter o resultado. A condução, né? É especialmente importante. E dá muita diferença nisso, esse tipo de interação, né, com assistentes. A forma como você interage muda completamente o resultado que você obtém, né? E também aprimorar o resultado, né? Com o seu conhecimento. Ele te dá, pronto. E aí você vai... E você julgar, né? Eu acho que também tem o poder do ser humano de fazer essa curadoria, de fazer essa avaliação, se isso é adequado, se não é adequado, qual das opções, né? Se é válido, né? Também, que nem o que é mais agradável. Eu acho que tem algumas coisas que a gente, às vezes, como humano, a gente... consegue bater o olho e escolher, só que a gente não consegue explicar por que a gente escolheu daquela forma. E é por isso que eu vejo que essas seriam as questões difíceis de você automatizar. É o que nós chamamos intangível. De instinto, ou os americanos chamam mesmo. de gut feeling, ali, aquela um lado coisa crítico, que a gente não né? consegue explicar muito bem. Ou até...
É mais relacionado à questão do julgamento. Instantâneo, quase. E da intuição também, né? O nosso sistema rápido, né? Na verdade, essa parte do sistema rápido, a gente não consegue ainda entender totalmente para a gente poder automatizar e replicar esse tipo de interação. Então, essa é uma questão que eu acho que talvez ainda leve um tempo, pelo menos. Eu queria falar então sobre, a gente está falando sobre isso, né? Sobre riscos. Você escreveu recentemente sobre esses riscos reais da inteligência artificial. E eu sei que o nosso cérebro, assim como a inteligência artificial, ela evolui muito rapidamente, né? Avança muito rapidamente. Com certeza o seu cérebro deve ter avançado desde a da elaboração desse artigo até então. Então, eu gostaria que você falasse assim, sobre esses riscos. Eles ainda permanecem, como você escreveu nesse artigo, ou tem algo novo que mais preocupante ainda? Eu acho que é bem importante a gente prestar atenção nos riscos relacionados com a própria governança, né? Acho que parte a gente estava discutindo aqui, essa questão de ter um ser humano que avalie, né? E não que a máquina rode solta. Tem algumas questões relacionadas com privacidade de dados também, que sempre é uma preocupação, né, quando a gente fala dessas soluções. E bias também, né? A gente tem muitos casos em que, às vezes, a base de dados que você utilizou para fazer o treinamento daquela inteligência artificial, ela não era representativa suficiente e ela acaba assumindo ali uma verdade que, quando você vai para o mundo real, ela não é uma verdade que cabe para todas as situações. Então, é um cuidado muito grande de você conseguir fazer esse treinamento de maneira própria, né, tudo. Eu até fiz uma palestra no TDC também sobre esse assunto, né, do treinamento de um modelo de machine learning e qual é a importância disso, como que você pode fazer isso de formas diferentes, algumas técnicas, tudo. Esse é um assunto muito importante, porque não dá para você somente achar que você fez o modelo e lançá-lo, né? Principalmente se for algo que é crítico, né? Que não é para entretenimento, né? É verdade. Se você me permite também, só um detalhe claro. Assim que me preocupa especialmente, particularmente. Tipo, você colocou aqui que é, né, especialmente importante a condução, uma boa condução dessas ferramentas, né, de inteligência artificial generativa. Você está colocando o seu conhecimento ali. Então, quando você vai fazer essa condução mais assertiva, baseado no que você conhece e tal, você está expondo a sua inteligência. Você está expondo muitas vezes os seus dados ali. Eu fico pensando, quando o outro, depois de mim, de eu ter colocado tudo aquilo, ele gerou material para mim, o outro vai fazer alguma pergunta ou pedir algum trabalho relacionado àquele tema que eu botei ali, um monte de coisa bacanuda. E aí? Vai estar usando a minha inteligência, certo? E para onde estão indo esses dados? Ficam aonde? Ficam aí naquele... Cai no universo. Mas é um cuidado, na verdade, é um né? cuidado de quem está criando esse processo, né? Por exemplo, a gente falou aqui do MIT. Lá, quando a gente utiliza alguma fonte, alguma ajuda, qualquer coisa, você sempre dá o crédito, né? E no caso das empresas, tem termos e condições também do que você está disponibilizando. Políticas, em geral, né, a gente disponibiliza também não o dado cru. Existem várias etapas, né, de tratamento desse dado e de processamento desse dado até que a resposta, o output seja dado. Então, a gente, em geral, não entrega dado identificado. Tem situações, né? Sim. Tem produtos, tem cenários, tem questões, tem que ter autorizações para você poder fazer Sim. isso. Então, eu acho que o maior cuidado é de quem está criando. Acho que essa é a grande preocupação no meu caso. Assim, quando eu penso em riscos, eu acho que a maior preocupação é que hoje a tecnologia está mais tá no alcance de todos, né, praticamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está usando, qual aplicativo que a gente está baixando, né? É verdade. Porque, não sei se você se recorda, foi uma das coisas que a gente conversou com a Amy Webb, foi essa questão sobre quem
quem vai decidir sobre isso tudo? Quais são as linhas do jogo? Né? Quem vai arbitrar? Você fala de regulação? De você ter uma regulação não, mesmo de mínima. governança, né? Porque foi o que você falou, né? As técnicas estão ficando cada vez mais comuns, presentes no mercado, todo mundo pode usar, e aí você sempre tem aquela coisa da empresa ou do profissional que usa de um lado e de outro. Né? Você é favorável, de certa maneira, a você ter algum órgão para arbitrar isso? Como é que você vê? Porque acaba ficando uma coisa complicada, né? Eu encaro como uma aplicação como outras, né? E que, lógico, que tem uma sensibilidade pelo poder que a ferramenta tem, mas que a gente precisa olhar assim, a gente tem uma lei muito clara, que é a LGPD com relação a dados, né? Então, toda empresa que tem esse cuidado, que faz, deveriam ser todas, né? A gente precisa entender que isso vai estar sendo considerado, vai estar sendo aplicado, são os requisitos não funcionais lá do produto. Mas, assim, agora, dado de internet, por exemplo, que está na internet, né, que está público, aí eu acho que é uma terra meio de ninguém no momento, então... A gente está no processo de regulamentação tem da discussões, artificial, tem ainda discussões. em discussão. E com a chegada... O problema é que a regulamentação vem sempre depois, né? Pois mas a humanidade caminha, a regulamentação vem atrás. E quase sempre ela realmente fecha quando acontece algum problema. Exato. É verdade. Quando algum dói incidente, em algum momento, né? Não, é complicado, mas enfim... Tomara que não seja um freio para a evolução que você mesmo falou, que a gente nem imagina, de um futuro bem próximo, o que ela vai fazer com toda a humanidade, né? Não? É importante pensar que talvez tenha benefícios, mas também tem responsabilidade. Responsabilidade, Sim, isso é importante. Sempre. Como tudo, né? Tio bem. Não, eu acho que essa palavra... Como é que é com grandes poderes? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade. Não, isso é uma verdade, gente. Cristiane, não posso deixar de fazer essa pergunta como mulher e como mãe, que sempre a gente fica naquela... para equilibrar os pratinhos, né, de um profissional e mãe. A gente sempre acha que está devendo em algum dos lados da balança, né? Queria que você falasse sobre isso, dificuldade, contar sobre a sua experiência. Não é que vai ser uma regra para que a gente siga, porque cada um é um universo diferente. Fala sobre isso, por favor. Claro, obrigada pela pergunta. Bom, eu costumo até dizer que até eu ser mãe, eu nunca tinha percebido qualquer diferença em ser mulher dentro do mundo de tecnologia, né? Dentro da vida profissional, assim. Mas quando eu comecei a pensar na ideia de ser mãe, eu já comecei a avaliar a minha vida da forma como ela rodava, ali na época que eu estava em banco, e TI era bem crítico, né? Tudo. Eu trabalhava muito. Eu não via como eu conseguiria encaixar um filho naquela minha rotina, porque eu não ia conseguir ser a profissional que eu queria ser ali naquele contexto e não ia conseguir ser mãe. E aí foi quando eu decidi deixar a empresa que eu estava e ir para uma outra empresa, fazer uma mudança de carreira, que não deixa de ser um boicote, né? Também, porque eu fui para uma empresa onde tecnologia não era o core. Era uma empresa que tecnologia era uma área de suporte também ali dentro, né? Ainda assim, teve muitos desafios com relação a isso, desde distância, na hora que minha filha nasceu, eu voltei de licença maternidade, a empresa mudou de lugar e eu passei a levar 2 horas para chegar no escritório, né? E era uma época que a gente fala da pandemia, foi uma tristeza, teve uma série de coisas ruins, mas teve algumas heranças muito boas, né? Do trabalho híbrido, da gente poder trabalhar remotamente sem isso ser uma entrave, né? E na época foi uma fase muito difícil para mim, que eu tinha uma rede de apoio, de certa forma, não família por perto, mas profissionais mesmo. Mas não era suficiente, assim. Para mim foi muito complexo. Eu tive uma depressão pós-parto forte. Na verdade, eu falo que eu tive uma depressão pós-licença maternidade, tá? Porque...
E acho que é uma questão que é muito complexa para a mulher. É uma rede de apoio, que isso é comum a todas nós, mulheres e mães. Uma rede de apoio é especialmente importante para que você prossiga. Sim. É extremamente importante, mas acho que também há uma certa flexibilidade dentro do trabalho, né? Que seja essa do home office, que seja essa questão até de, talvez, quando a gente volta de licença maternidade, ter uma carga horária reduzida e depois isso aumenta. Não sei, assim, acho que cada pessoa, como você disse, cada um tem a sua experiência e cada situação requer um cuidado diferente. Mas o fato é que requer um cuidado, né? Então, eu acho que é algo que eu não estava preparada, isso eu posso dizer. Eu, como mulher, eu não estava preparada para tudo que depois acabou acontecendo. Ok. Eu até, aproveitando esse tema, queria fazer uma pergunta, né? Quer dizer, qual é a dica que você pode deixar para um homem gestor que tem ali no time dele uma mulher que está passando por esse momento? Porque eu acredito que essas coisas que você está mencionando aqui são muito profundas e talvez os homens não tenham exatamente o conhecimento, o olhar ou a também, sensibilidade, né, para tratar isso. Que mensagem você pode deixar? Eu acho que vale um olhar especial e uma conversa aberta, assim, com relação a como está sendo, se deixar acessível, né, para que a mulher possa compartilhar algum pedido que ela tenha, né? Porque no meu caso pode ter sido esse da distância, né, do trânsito. Pode ser que tenha algum outro caso que seja uma necessidade diferente. Tem a questão, por exemplo, do lactário. Na época em que eu tive minha filha, na minha empresa não tinha. Então, eu tirava no banheiro o leite. São coisas assim que não cabem, né? E hoje em dia melhorou muito. Eu acho que a própria Serasa Experian tem um cuidado extremo com as pessoas com as mulheres que estão nesse período de licença e que retornam desde a gravidez, da gestação e inclusive com as esposas dos funcionários, né? Mas essa é a parte coletiva. Eu acho que vale, né, dentro da sua pergunta, e não é só nem pro gestor homem, é pro gestor. Vale um cuidado pessoal. Vamos pensar aqui se, né, lá atrás você tivesse ido por um outro caminho, né? O que você gostaria de... Olhando hoje, né? Porque é fácil também olhar depois, né? Olhando hoje, que você fala assim, pô, também teria sido feliz se eu tivesse escolhido esse caminho aqui. Exato. Que outra profissão? Uma outra profissão. Eu adoro arquitetura em geral, assim. Eu me tornei arquiteta corporativa, arquiteta de soluções e tal, mas eu queria ser arquiteta... Desculpa. Eu queria ser arquiteta de construção mesmo, né? Eu coleciono fotos, assim, de plantas e tudo isso. Que legal. Nossa. O que motiva você, o que te mobiliza a deixar lá a sua vida pessoal e mergulhar no trabalho? Eu sempre faço avaliação, assim, quando eu tenho uma proposta de uma nova oportunidade, como esse caso aqui de uma movimentação dentro da mesma empresa, até, eu olho o impacto. Eu gosto muito de olhar impacto. E o impacto tem a ver com pessoas, com a vida das pessoas mesmo, né? Com essa questão de clima de time, mas de resultados também, de aprendizado principalmente, né? Quais as oportunidades que eu vou ter ali de aprender, de realizar. E acho que é isso que me move. E como a gente está aqui, né, no Expresso Talks, é o nome do nosso programa, a ideia é sempre ser um bate-papo do café, né? Quem que você chamaria para um bate-papo de café que você fala assim, pô, tenho vontade de conversar com essa pessoa? Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Atemporal. Até morto. Pô, claro. Aqui vale tudo. No campo das ideias sempre vale tudo. Não, mas eu queria conversar com a Melinda Gates. Olha, deve ter muita história para contar, né, não? E mesmo os estudos, assim, mesmo nesse tema de mulheres, né? Os estudos que ela fez já, as pesquisas...
E voltando aqui às mulheres, se tivesse de fazer um áudio, né, para seus filhos, como seria esse áudio? Mas aí eu ia falar assim, ó, Lulu e Zizi. Eu espero que as minhas ações, as minhas decisões, os meus exemplos tenham sido sempre para algo melhor para vocês, né? Ai, que lindo, né, gente? Não posso Adorei. chorar agora. Não. Bom, pessoal, eu queria agradecer você, Sol, obviamente a você, Cris, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, bater esse papo que eu adorei e já deixar um próximo convite no ar, né? Para um futuro programa. Adoramos poder ter essa tua experiência de vida e saber um pouquinho mais dessa experiência, passar para todo mundo, que é sempre muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Eu também quero agradecer a você. Foi maravilhosa a sua participação, como as outras que passaram por aqui. E a você, Samir, como sempre, está ao seu lado aqui, diante de mulheres fantásticas e de todos os outros entrevistados também na outra temporada. Muito obrigada de verdade. Acho que foi legal, né? Acho que ao longo dessa temporada a gente conversou com muitas mulheres, sabe, Cris? E foi muito bacana ter de cada uma delas essa visão. Cada um trazia uma experiência diferente, cada mulher trazia uma mensagem diferente e foi muito enriquecedor para mim. Eu quero agradecer a todas elas. Muito obrigado. Obrigada. Mas parabéns de verdade, assim, porque o programa é muito bom. Obrigado.